simboliza o quê? Tem que ser uma pessoa de postura firme, tem que ser uma pessoa de palavra. Falou que não ia fazer, não vai fazer. Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões aqui para você, que com a graça de Deus possamos aqui dar o melhor direcionamento para a tua vida com as cartas, estou aqui com o tarô, que Deus te abençoe, que Deus te dê um lindo presente de aniversário, estes são os meus votos para você. E vamos às previsões? Lembro que este é o vídeo extra. Então aqui é um complemento a um vídeo que eu já gravei, mas se você não assistiu ele, não tem problema. Vale para ascendente, solar, signo dominante e lunar. Você pode conferir, tá bom? Ó, vou partir aqui para você e vamos lá. Primeiro, o que tenho a dizer para ti? Questão judicial. Porque questão judicial aqui já fala, ó, que, como eu disse lá no vídeo, até vai abrir brecha para acordos, mas são acordos em que uma das partes tenta tirar vantagem, fica difícil, a conversa não rende muito por conta disso, entendeu? Aqui fala assim, ó, você tem que bater o pé, aqui, e olha que bom, aqui diz que você consegue, se você perceber alguma injustiça sendo feita dentro desse acordo judicial, você bate o pé, porque a pessoa vai dar para trás, entendeu? Ou seja, ela vai andar para trás, ela vai arredar, entendeu? Então, só que diz que você não pode desanimar, mas aqui sai com todas as cartas, sem sombra de dúvidas, que é só você bater o pé, insiste, 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 que muda. Porque às vezes a gente tá tão cansado do processo judicial, né? Que aí a gente sabe que tem alguma coisa ali que a gente vai sair perdendo. Ai, termina, senão vai demorar ainda muito mais. Não, aqui tá falando você consegue. Do mesmo jeito que eu te vejo uma pessoa um pouco cansada nessa questão judicial, a outra parte também tá. Então lembre-se disso, tá? Bom, tem essa questão para você. Sua espiritualidade, aqui diz que você tende a bloquear um pouco a sua espiritualidade. Eu vou tirar os conselhos, mas eu já faço ideia mais ou menos o porquê. Ah lá, ó. Diz que você tem que seguir mais a tua intuição. Diz que a tua intuição vai te mostrar mais as coisas. Você está desconfiando da tua capacidade, né? E outra coisa, como você está num certo ritmo corrido, que eu já falei lá no vídeo parte 1, que você quer as coisas para ontem, isso gera uma falta de sintonia com a espiritualidade, porque para a gente ouvir Deus no nosso coração, para você ouvir Deus no teu coração, você precisa se acalmar. É a mesma coisa, enquanto você está gritando, se você estiver gritando, você vai ter uma enorme dificuldade de escutar qualquer pessoa. Se você gritar agora, ficar gritando enquanto eu estou falando com você, você vai ter dificuldade de me escutar, ainda mais porque eu falo num tom leve, entendeu? Agora, se você se silenciar, você escuta a minha voz. Se você tirar um pouco essa agitação sua, você conseguirá ouvir melhor Deus, entendeu? No teu coração, na tua intuição, a espiritualidade te intuindo o que você tem que fazer. Por quê? Porque eu vejo aqui o seu mental em falta de sintonia com a espiritualidade. Então você precisa sintonizar a tua mente, porque tua mente está pensando nos problemas é a mesma coisa. Quando a mente pensa muito, é a mesma coisa que você está gritando. Você não consegue ouvir muito Deus, você tem que acalmar os teus pensamentos, entendeu? Você tem que deixar Deus te mostrar, te revelar as coisas, respira profundamente e peça para Deus, Deus me dê um sinal, me guia, Senhor. E aí você vai dormir ou fique um tempo em silêncio ali, fazendo as suas coisas, e aos poucos você vai sentindo Deus tocar no teu coração, né? Mas você precisa dar esse espaço. Se você não der esse espaço, você dificulta a questão, tá bom? Mas vamos lá, vamos prosseguir com as outras coisas aqui. Diz que você se esforça com uma pessoa da família, né? Eu já falei lá no vídeo parte 1 porque você quer ver essa pessoa bem. Essa pessoa é muito teimosa. Eu acredito que é alguém da família que você tenha que cuidar, viu?
seja às vezes por saúde ou seja às vezes por algum outro motivo, né. Mas aqui diz que realmente vai ser um trabalho pesado, diz que você tem que bater um pouco de frente com essa pessoa da família. Eu até falei o signo da pessoa lá no vídeo parte 1, né, depois você assiste lá se for do teu interesse. Mas aqui fala, ó, você consegue, bata um pouco de frente, tá, que você consegue, no fim das contas, vocês se entendem, essa pessoa segue um pouco mais o teu conselho, a tua instrução. Aí dali pra frente a coisa anda, mas é mais no finalzinho do mês. No mínimo ali na segunda quinzena do mês, entendeu? Bom, mas vamos lá. Então tem esse assunto. Que mais que eu tenho a falar para ti? Tem muitas coisas para falar no amor, mas vamos lá. Financeiro, que o financeiro é de preocupar também. Resumindo, tudo que eu falei lá no vídeo parte 1, fala de patrimônio que vai, que passa por um período de degradação, de queda, de diminuição, entendeu? Olha, aqui o conselho é você pedir ajuda. Você tiver amigos, eu já falei ali no vídeo parte 1 que tem a questão de filho que eu vejo, se você tiver filho com certa independência financeira, de alguma forma te ajudando financeiramente, porque aqui fala, e olha que engraçado que saiu até essa carta aqui, que essa carta representa filho dentro do tarô também, né? Então, mais uma vez, sinalizando muito, não tenha vergonha, peça, peça, porque aqui diz assim, neste mês, em assunto financeiro, você vai precisar da ajuda de alguém. E aí, se você tiver filho, você peça para filho, mas aqui fala, você vai precisar da ajuda de alguém de algum modo. Nem que seja, às vezes, assim, tô com dificuldade para me manter, vou ter que pedir um empréstimo, pedir a liberação. Já é pedir alguma ajuda. Ou, às vezes, tô com dificuldade de pagar as dívidas, vou ter que falar para fulano segurar um pouquinho, não dá para eu pagar depois, e X, Y. Você, ou seja, você está acertando as coisas com outras pessoas para tentar se manter de pé, que é o que aqui as coisas recomendam para você. Outra coisa, uma coisa que eu não falei lá no vídeo parte 1, tá? Toma muito cuidado também se você tem causas judiciais envolvendo herança. Pode simbolizar, às vezes, aqui, alguém gastando coisa da herança, alguém fazendo coisas com a herança que está prejudicando o teu patrimônio. Por exemplo, às vezes você tem ali um dos bens, você tem uma casa. E às vezes aquela casa ali, um dos herdeiros, ou até mesmo alguém que não é herdeiro, está deteriorando a casa. De certa forma, está degradando o teu patrimônio, né? Então é um prejuízo ali que se constrói no teu patrimônio. Então também pode simbolizar esse tipo de coisa, né? Porque o que está falando aqui? Qual que é a mensagem? Que o seu patrimônio ele está diminuindo, ele está se degradando, entendeu? Então pode simbolizar isso, porque você fala assim, mas você não está falando de dinheiro? Tô, mas acontece que se uma casa ela é estragada, depois para arrumar se faz o quê? Tem que pôr dinheiro para alguém reformar a casa, então não deixa de ser um prejuízo financeiro também, né? Se um carro quebra, o carro quebrou, como é que vai ser consertado? Ele conserta sozinho, um passe de mágica? Não, tem que contratar um mecânico, alguém ali para poder fazer a coisa acontecer, a coisa melhorar. Então presta muita atenção com essa situação, mas eu vejo você tendo que buscar conciliação com outras pessoas para conseguir ali se manter de pé. E no caso aqui, por exemplo, de ser, por exemplo, uma herança, como eu citei o exemplo, é conversar com esse fulano, é procurar policiar esse fulano para ver o que fulano está fazendo, está deixando de fazer. Às vezes também pode ser o inverso, às vezes a pessoa não faz nada que prejudica, mas ela deixa de fazer. Às vezes ela está deixando de cuidar de alguma coisa, né? Entendeu? Então, presta atenção com tudo isso, porque às vezes, citando o exemplo de uma casa, às vezes também se a pessoa não cuidar da casa, por exemplo, às vezes pode vir um ladrão e assaltar. Mas você não trancou a casa, não cuidou daqui e acolá. Então, enfim, estou citando exemplos para você, mas em todos os casos preste atenção porque a mensagem é essa. Você tendo prejuízo no teu patrimônio, então presta atenção. Agora vamos para a área profissional. Área profissional. Só tem uma coisinha que eu quero te dizer, mas eu acho que eu vou deixar para dizer na hora do amor também. Aqui não tem tanto a ver com amor, mas deixa para lá. Área profissional para você. Primeiro,
Tem gente armando cilada para você que já trabalha, viu? Aqui tá falando assim, ó, você tem o coração muito bom. Caiu exatamente o que eu te aconselhei lá no vídeo parte 1. Você tem o coração muito bom, tá na hora de você abandonar. Quem não te merece, você se distancia. Porque tem alguém querendo cavar a tua cova dentro do ambiente profissional. Então escreve, anota aí o que eu tô te dizendo, tá bom? Tem alguém querendo cavar a tua cova no ambiente profissional. Traz aqui essa energia, viu? Diz que você tem que manter um contato social, nada mais que isso. Porque o que eu disse lá no vídeo parte 1, você tenta criar amizades e às vezes até relevar pessoas que têm, que não são boas, né, para se ter por perto, mas que às vezes por você querer se dar bem, você faz aquele esforço, isso não convém. Aqui diz não faça esforços para ter intimidade com pessoas que não merecem, tá? Se você não trabalha, aqui está falando também, cuidado para não depositar confiança nas pessoas, porque agora aqui ó, tá me explicando até uma situação. Cuidado para você não cair em nenhuma maracutaia, viu? Nenhuma situação, nenhuma cilada aí. Cuidado onde você vai encontrar, procurar emprego, porque a gente sabe, tem emprego que às vezes promete uma coisa, depois é outra, né? Tem emprego, ainda mais emprego que às vezes você vai mudar para o estrangeiro ou vai mudar para uma outra cidade, né? Porque tem gente que é espertinha, sabe? Ah, fulano vai mudar para cá para poder trabalhar, aí não vai ter dinheiro para voltar e eu vou conseguir ali pintar e bordar com ele. Então toma cuidado com esse tipo de situação também. Se você for mudar para uma outra cidade, para um outro local, para um outro país, na esperança de uma renovação profissional, toma cuidado, porque aqui fala de cilada que é armada para você, viu? E presta atenção onde você vai procurar emprego, porque tem emprego também. Eu já vi emprego, por exemplo, que a pessoa tem que pagar uma taxa para fazer como se fosse uma especialização para então ter o preparo para entrar naquele emprego, mas na verdade era golpe. Eu já ouvi um caso assim. Nunca passei por isso, mas já ouvi um caso assim, que era um golpe. Né? Eles fingem que vão te dar um emprego se você gastar o dinheiro fazendo uma atualização profissional ou fazendo alguma coisa. Olha quem eu trouxe aqui de surpresa para você, a minha mãe. Eu sempre comento aqui dela que ela também lê cartas assim como eu. Só que diferente de mim, o que acontece? Eu faço muitas coisas todos os dias, então eu sou muito atarefado, é mais difícil se consultar comigo. Mas a minha mãe está disponível. A minha mãe atende, ela atende todos os dias da semana. Qual é o teu horário, mãe? Das 6 da manhã à meia-noite. Olha, então praticamente o dia inteiro, sem contar que de madrugada tem o meu irmão, né? Também para Isso. atender e outras pessoas. Então, 24 horas, não só a minha mãe, mas outras pessoas também. As pessoas podem se consultar com você como? Através do telefone, WhatsApp, o e-mail também. Tem o chat também, né? E o chat também, Isso. Então são vários modos, você pode conversar, inclusive, com a minha mãe pelo telefone. Agora, ó, sua primeira consulta é gratuita. Então ela já está te esperando lá no site, o link vai estar aqui na descrição e você pode se consultar com ela, com meu irmão e com outras pessoas que fazem parte do time de especialistas escolhidos por mim para atender você lá no meu site, tá bom? Te aguardamos lá. E depois quando vê, eu vi isso também em agência de modelos, por exemplo, né? Dizem que tem agências que elas ficam prometendo que se você fizer o book, né, que você vai conseguir um emprego, que você vai conseguir trabalhos bons dentro da agência de modelo, né? E aí depois a pessoa se esforça para pagar o book e não tem trabalhos para ela, não tem. Então eu já ouvi muito essa história até passando em televisão. Não estou dizendo que todos façam isso, mas já ouvi casos. Então você presta atenção com esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa querendo impor alguma condição, algo que você tem que despender dinheiro, né? E para poder trabalhar, desconfie. Mas vamos lá, se você já trabalha, não confie muito dentro do ambiente profissional, porque é a mesma coisa ter alguém querendo armar aí uma cama de gato para você. E aqui, ó, fala assim, olha, não, cuidado para você não se bitolar com essa coisa de você achar que você precisa se dar bem com todo mundo dentro do trabalho, você precisa se dar
bem com as pessoas de um jeito profundo, porque se dá bem assim no sentido de um bom dia, tchau, faça isso, por favor, por gentileza, esse tipo de coisa todo mundo tem obrigação, né? Mesmo que você não gosta de alguém, você tem que lidar com a pessoa. Mas aqui o que eu falo é você querer ser uma pessoa muito próxima, de às vezes gente que não é de boa índole. E aqui tá falando, olha, muda o foco, vai para outra, parte para outra, não é esse o caminho, não é esse de querer forçar a amizade com quem às vezes você sabe que não compensa, tá? E aqui já pede esse alerta, muda, o andamento dos assuntos profissionais, ele não tá ruim, ele tá até bom, só que o problema não é esse, o problema é como você lida com quem trabalha com você e também com clientes, porque eu deixei em aberto lá no vídeo parte 1 também que tem essa história com clientes também. Mas mesmo que haja algum cliente engraçadinho, com certeza a gente do ambiente profissional também haverá aí querendo puxar teu tapete, então presta atenção. Presta atenção. E eu repito o conselho que eu já dei lá no vídeo parte 1, ou melhor, não vou repetir. Você assiste lá depois, tá? Porque senão eu vou ficar aqui repetindo as mesmas coisas. Eu já falei tanto e tanto e tanto lá no vídeo parte 1, depois é só você assistir, tá bom? Mas enfim, vamos agora à área do amor. Amor é o seguinte. Olha, resumindo tudo aí, bem resumido para você, é você que manda no pedaço. Você mandou, a coisa foi feita, entendeu? Então é um mês que as coisas estão no teu controle. É um mês que você fala e a pessoa acaba acatando. Só que eu deixei alguns poréns importantes, né? Mas eu vou tirar a carta aqui, conselho, porque eu não sei se compensa eu ficar explicando esses poréns, porque eu já expliquei no vídeo parte 1, entendeu? Mas vamos lá. Ó, diz que você tem que ter uma postura firme. É aquele mês que você vai, sabe, coisas que você demorou, não estava nem conseguindo avançar. Sabe quando? Porque na realidade, o que eu falei lá no vídeo parte 1, eu até falei pra você, olha, parece que tem alguma coisa que você queria, e de repente dá na telha em você aí, e aí você começa a pressionar a pessoa. E realmente o conselho é esse. Tanto que saiu a carta do imperador. O imperador manda e os súditos obedecem. Os súditos, o exército, quem quer que seja. O imperador é a figura máxima dentro do império, né? E é assim que é você dentro da relação. Agora, eu não estou aconselhando ninguém a ser um ditador no sentido assim, de ser uma pessoa bruta, de não respeitar a pessoa. A gente sempre tem que respeitar, mas diz que tem alguma coisa aí que a pessoa está pisando na bola e é hora de você ter pulso firme para lidar com a situação. É hora de você conversar ali, bater um papo com a pessoa e falar, olha, desse jeito não dá, tá difícil, acho que a gente, se continuar assim, a gente vai ter que ir cada um pro teu canto, né? Ou seja, ameaçar um pouquinho também. É nesse estilo, não é no estilo faça isso senão eu te dar um couro. Não tô falando assim, é tudo pela palavra, tudo de um jeito lógico, civilizado. Somos pessoas civilizadas, né? Pelo menos alguns de nós têm a característica como pessoa civilizada. Mas enfim, então espero que você seja. Mas aqui fala assim, tem que ser firme. E olha, saíram duas cartas fortes, porque saiu o imperador e saiu aqui o cavaleiro, que ele tá até com uma espada na mão, pronto para a guerra. Então, simboliza o quê? Tem que ser uma pessoa de postura firme, tem que ser uma pessoa de palavra. Falou que não ia fazer, não vai fazer. Entendeu? Porque às vezes a gente ameaça as coisas, se você dá para trás, você ameaça e não faz, aí a pessoa começa a aproveitar de você porque ela percebe que você fala uma coisa só da boca para fora. Então, tem que honrar as palavras que saem da tua boca, né? Então, ou seja, é bom sim ameaçar um pouquinho, colocar a pessoa um pouco contra a parede, porque aí a coisa vai andar dentro dessa relação, tá? Existem alguns poréns. Só que aí você vê lá o vídeo parte 1, porque eu expliquei muito esses poréns, e se eu explicar aqui, esse vídeo vai ficar grande, porque tem uns detalhezinhos que eu pedi para você olhar alguns detalhes no signo da pessoa amada, mas você veja lá no teu signo, que lá eu vou te explicar como você tem que olhar o signo da pessoa amada para
balizar esse conselho, entendeu? Porque, enfim, você vai entender quando você assistir ao vídeo parte 1, tá? Porque, como eu disse, eu expliquei muito lá, não compensa eu ficar repetindo tudo de novo. Mas, enfim, até porque eu tenho outras coisas a abordar para você aqui também. Porque aqui tem um pouco a questão da sexualidade, que me preocupa um pouco, porque diz que você se torna uma pessoa um pouco mais exigente. Ó, não tem outra. É o conselho que eu falei para você lá no vídeo parte 1. Diga, não adianta, cuidado com essa história de às vezes querer primeiro, exigir depois, né? Ou seja, às vezes quer que a pessoa tenha uma determinada atitude, mas só exige quando a pessoa faz errado. Toma cuidado com isso. Diz aqui que já que você está uma pessoa mais exigente no campo sexual, porque eu falei lá no vídeo parte 1, parece que você cobra algumas coisas. Até citei o exemplo, né? Ai, a pessoa quando tá tarada ela nem se importa muito, às vezes, com alguns detalhes da tua aparência, né? E vice-versa, você às vezes não se importa, mas você vai estar naquele período que você vai olhar mais o estético. E parece que se a pessoa não tiver naquele padrão estético, você já vai se desagradar e você já vai perder até o clima, não vai conseguir nem se empenhar muito dentro da atividade sexual. Então aqui já está dizendo para você, expresse, deixe isso expresso para outra pessoa, para que as coisas possam fluir na tua vida, tá bom? Porque assim você consegue até se satisfazer, porque aí aqui fala que você obtém satisfação porque você avisou e a pessoa vai cumprir. Eu não vejo ela descumprindo, né? Lógico que você vai ter que pegar um pouquinho no pé, mas não vejo ela descumprindo, ela batendo de frente, tá? Tem essa situação com você. Mas enfim, isso tanto para todos que praticam relação sexual. Só que eu só aconselho quem já é casado ou já tem uma relação firme, porque nós não estamos em tempo de ficar visitando muito um ao outro, né? Tem cidades que a coisa está séria e não se pode sair direito, então presta atenção com isso. Mas enfim. Agora vamos lá. Se você está conhecendo alguém, também diz que você tem. O conselho é o mesmo: tenha pulso firme, entendeu? Tenha pulso firme, porque é só com pulso firme que a coisa vai andar. Este é o mês de você, inclusive, forçar um pouquinho a barra para a relação se oficializar. Às vezes você está conhecendo uma pessoa, quer firmar um namoro, às vezes está namorando, quer firmar um noivado, às vezes está noivado, quer firmar uma data de casamento. Este é o mês para isso. Eu só lembro você, tem alguns poréns que você vai ter que assistir lá no vídeo parte 1, tá? Depois você assiste lá. Mas, de modo geral, porque aí depende um pouco, você vai ter que ajustar um pouco isso de acordo com o signo da pessoa amada, que é isso que eu expliquei lá no vídeo parte 1, entendeu? Mas enfim, se você não tem alguém, diz que é só você usar, você tem que confiar muito no teu taco, na tua autoestima, né? Isso eu vejo em você, você vai confiar, é só pôr isso para fora, e pôr isso para fora com mais coragem ainda agora que eu tô te dizendo, porque se eu tô te dizendo, eu já tô reafirmando que essa é a postura ideal, porque é isso que a carta mostra. Porque para todos o conselho é o mesmo, entendeu? Que é o imperador e o cavaleiro de espadas. Então representa que você tem que ter pulso firme, que a vitória você terá. O controle dessa relação você terá. Agora, você precisa ter iniciativa. Eu não vejo, por exemplo, aqui, você em relação amorosa, esperando alguém vir até você. Diz que você tem que ir até a pessoa. E eu até falei lá no vídeo parte 1, você vai ter uma certa fixação com alguém, você vai desenvolver uma certa fixação com alguém, entendeu? E você vai querer a todo custo conquistar essa pessoa, né? E, enfim, aí você só vai ter que observar o signo dessa pessoa e fazer e executar as dicas que eu já te dei lá, os poréns que eu já te dei lá no vídeo parte 1. Mas, em todo caso, você vai ter que ter essa iniciativa de ir até a pessoa, de procurar se acertar com a pessoa, de procurar lidar com a pessoa, de procurar jogar as primeiras palavras, puxar os primeiros assuntos, né? Seja uma cantada, seja um chaveco, seja até mesmo tentando uma amizade para depois conduzir para uma relação. Mas se o teu caso, se você quiser desenvolver primeiro uma amizade para depois uma relação, isso tem que ser rápido, né? Desenvolve ali a amizade e depois já parte para a relação.
Porque aqui fala assim que não se pode esperar muito, você tem que pressionar um pouco a pessoa. É aquele momento que ou você pressiona e a coisa anda, ou você não pressiona e você perde a oportunidade. Então é por isso que eu estou falando isso, é isso que eu estou sentindo de falar para você, tá bom? Bom, falei bastante, mas falei bonito, porque as previsões estão bonitas para você, pelo menos no amor, né? O trabalho ali tem algumas coisinhas que eu já te alertei, o dinheiro também, mas eu espero que você siga os conselhos. Se você não assistiu o vídeo parte 1, tem o vídeo parte 1. Sua leitura é muito complexa, tem assuntos muito sérios aqui no sentido de que você precisa dar atenção e dar foco. Então eu recomendo, é muito importante assistir ao vídeo parte 1, porque lá eu falei muitas coisas que eu não falei aqui, assim como aqui eu falei muitas coisas que não falei lá. Então te aguardo lá, link está aqui na descrição, pode clicar e até lá. Bênçãos, alma querida, alma bendita.